boas-vindas e agradecer a todos os participantes, especialmente aos nossos ilustres palestrantes, né? Com muita satisfação que nós estamos coordenando esse evento, né, aqui hoje. É um segundo evento sobre gás natural, nós fizemos um em 2018, mas estamos fazendo esse agora muito mais completo. Temos aqui hoje representantes do governo federal, nós temos representante da Abrace representando os consumidores, representante da Petrobras representando, né, o produtor e fornecedor da molécula, representante da ATGás representando o transporte e representante da ABGás representando a distribuição. O gás natural é um combustível muito importante para a siderurgia, para complementar o nosso balanço energético, e ele tem o potencial de ser ainda mais relevante, sendo o combustível para a transição energética. Sem mais me delongar mais, vou passar a palavra para o Roberto Maia, que vai ser o moderador dessa mesa. Agradeço a todos e um ótimo evento. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer à ABM pelo convite para que eu pudesse participar desta atividade. Meu nome é Roberto Maia, eu trabalho na Usiminas há quase 40 anos. Trabalhei a maior parte do meu tempo na área de produção, laminação, aciaria, depois direção da usina. E o tema gás natural é um tema que ganhou uma relevância muito grande para a siderurgia em especial. E eu vou explicar um pouquinho o contexto, né, de por que eu estou aqui, por que não é alguém da área de energia, que eu acho que é interessante. Quem participou no primeiro dia aqui, viu os nossos CEOs se manifestando, vocês viram com frequência o tema do gás natural ser levantado e ser trazido, né, à atenção dos públicos, pela importância que ele tem nesse processo de transformação que a siderurgia está sendo chamada a executar. O desafio da descarbonização na produção do aço, ele tem caminhos, e os caminhos que aparentemente são os mais viáveis, ele passa pela necessidade do uso do gás natural. Se não na fase final, mas nessa fase de transição e de implementação das rotas que são possíveis de serem aplicadas, o gás natural é extremamente importante. E nesse contexto, esse tema, nas discussões da nona ABM Week, né, nós levamos a discussão da diretoria da ABM para que esse tema fosse tratado num outro fórum. Um outro assunto foi escolhido, mas o nosso ex-presidente, que infelizmente faleceu recentemente, o Sérgio Leite, ele falou assim, esse tema do gás natural precisa ser tratado aqui dentro. Precisa de ter uma ênfase, precisa ter uma leitura operacional dela. E, como eu fui encarregado pela área de energia da Usiminas de provocar o tema, o Sérgio Leite me deu essa missão. Foi a última missão que ele me passou. Foi de moderar esse debate aqui e ressaltar a importância desse insumo para o contexto da siderurgia. E hoje a gente vai ter o prazer de ter aqui com vocês colegas que vão apresentar todo o contexto do gás natural no país, que é muito importante. Nós trouxemos todos os envolvidos nesse processo, né, desde o governo federal, com a presença. Eu vou tomar licença de olhar aqui, porque nós tivemos algumas mudanças aqui dos palestrantes na última hora, e aí a gente se perdeu um pouquinho. Mas o Maurício, né, está vindo aqui representando o Ministério das Minas e Energia, e é importante vocês estarem aqui. O governo tem promovido debates intensos aí, plano clima, a taxonomia sustentável no Brasil, isso tudo extremamente importante para que o assunto do gás natural também seja tratado e a gente possa criar um ambiente que seja mais favorável ao uso desse elemento que é muito importante. Temos também, né, a participação
da Abrace, que representa os consumidores de uma maneira geral. A siderurgia é um pedacinho disso aí, mas, né, é importante a gente ter a leitura do contexto de uma forma geral da necessidade desse insumo no país, como é que ele vai se portar, o que se espera de demanda para o gás natural em momentos próximos e a médio e longo prazo. É importante. Também temos a presença de quem é responsável pelo transporte desse insumo, da ATGás, e aí nós temos, né, a presença aqui do João Marcelo, é isso? Não? Perdão, então. A Cláudia, desculpe, Cláudia, né, a diretora executiva, e isso vai ser também importante para a gente, porque é uma sequência de processos que precisam ser tratados, né? Temos também a presença do João Marcelo, da Petrobras, que é o fornecedor da molécula, e isso, né, é um ponto de partida importantíssimo para a gente. O que a Petrobras está enxergando de possibilidades em relação a isso. E por fim, o Marcos, da BGás, da distribuição, também da diretoria. É importante para a gente também entender como que essa etapa do processo está enxergando esse momento atual e como é que ela enxerga para frente. Apenas para contextualizar a aplicação do gás natural na siderurgia, eu vou trazer aqui o exemplo da empresa que eu trabalho, da Usiminas. Lá em 2010, 2011, nós vislumbramos a possibilidade de usar o gás natural. O gás natural na siderurgia ele é muito aplicado como combustível para aquecimento, geração de calor para os diversos processos. Mas existe uma particularidade na siderurgia, que é o uso do gás natural como fonte redutora nos altos fornos. E aí ele entra substituindo um carvão fóssil, carvão PCI, que é um carvão que a gente pulveriza, transforma, moe ele, transforma como se fosse um talco e injeta pelas ventaneiras dos altos fornos, e ele tem essa função de gerar os elementos que fazem a redução do minério de ferro, do Fe2O3 predominantemente, né? E isso é muito importante, tem um volume muito expressivo. Mas ele compete, nesse momento, com o carvão fóssil. E, atualmente, né, aos preços que são praticados, que é possível ser praticado no Brasil, ele se torna inviável quando a gente compara com o custo do insumo atual, que é um combustível fóssil. Para a gente ter uma ordem de grandeza, né, dentro do alto forno, o consumo energético total gira na casa de 500 e poucos quilos de combustível, de coque, né, por tonelada de ferro-gusa que a gente produz. Desses 500 totais, em média, as siderúrgicas aqui no Brasil que fazem uso de injeção de finos praticam em torno de 150 quilos. Então, é 30%, 25% a 30% do consumo energético, que, no caso aqui, ele atua como redutor, mas é uma parte importante. E viabilizar esse combustível é muito bom. Lá na siderurgia, a gente fala que o gás natural é o melhor combustível fóssil que tem. Para nós, essa experiência que nós tivemos em 2011, de adaptar o maior reator que nós temos, o Alto Forno 3, ao uso do gás natural, foi uma experiência bastante positiva. Melhorou a performance do alto forno, o consumo energético dele melhorou, a estabilidade da operação melhorou. Esse gás é um gás seguro, ele é mais leve do que o ar, então a parte de segurança praticamente, né, fica contornada. Quimicamente, ele também é favorável. Tudo nele é favorável, então a gente sonha com ele. Mas é preciso que a condição no país seja viável, ou seja, se aproxime um pouco mais de outros países onde esse insumo chega para a siderurgia numa condição mais favorável. Para isso, a gente precisa entender qual que é o contexto dele aqui no Brasil. Então, hoje nós vamos ter o privilégio de ter aqui com a gente esses palestrantes para que a gente possa ter a compreensão do contexto do gás natural no Brasil. Perfeito? Podemos convidar o pessoal, então, Éder? Então, eu chamo aqui à frente, eu vou pedir para que aquele que for apresentar venha primeiro, né? Nós vamos começar a apresentação pela Abrace, perfeito? Então, eu vou convidar aqui o Adriano, perfeito, para fazer a apresentação ou a manifestação deles. Alguns vão fazer apresentações, outros vão se manifestar
Falando. Bom dia, bom dia. Primeiro eu queria agradecer aqui a IBM Week, ao Éder, né, que eu já visitei lá o uso do gás natural em loco, lá em Ouro Branco, nossa associada Gerdau, assim como outros. Então, aqui para mim é um prazer estar nesse ambiente da indústria, que é o nosso foco aqui, nossa defesa do uso do gás natural e energia elétrica para a indústria brasileira, né? Então, para mim, é um ambiente que eu me sinto aqui confortável, acolhido, para falar um pouco sobre esse tema. E hoje eu vou dar um overview aqui, né, sobre o que a gente vê que está acontecendo, né, em termos de mercado do gás natural no Brasil, em termos de preço. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe da regulação, que aí é uma coisa assim que acaba ficando aprofundando demais, mas é uma visão realmente, principalmente de preço, né? Eu acho que o Roberto citou aqui um pouco, né, do quanto que o gás natural é um ótimo insumo para a indústria, né? Muitos aí já migraram ao longo dos últimos anos do óleo combustível para o gás natural, e agora essa perspectiva de migrar também, né, substituindo o carvão térmico, né, o carvão PCI, e como que o gás natural poderia chegar nesses termos de competitividade nesse aspecto, tá? Então, vou falar um pouco aqui sobre isso e depois passo para os meus demais colegas. Acho que no final a gente deve ter uma rodada de discussão, possivelmente, né? Mas é isso. Deixa eu passar aqui. Então, rapidamente aqui apresentando a Abrace. Esse aqui é uma visão um pouco geral dos associados da Abrace. Então, aqui basicamente a gente vê indústrias, né? Muitas aqui do setor de mineração, né? Vale, Samarco, Paranapanema, e da siderurgia também, a ArcelorMittal, CSN, Gerdau, Terni, Uzi Minas, Valorec, etc. Então, é um ambiente que a Abrace tem bastante representatividade, apesar da gente também ter outros setores que a gente está representando, inclusive setores aqui mais novos, né? A gente vê até aqui agora tecnologia entrando na Abrace, Microsoft, Scala como data centers, né? Não como consumidores de gás natural, mas como principalmente consumidores de energia elétrica, que é outro setor aqui que a Abrace trabalha fortemente na competitividade da energia elétrica. Então, vou começar aqui falando uma visão geral aqui, primeiro sobre o que a gente está, qual que é o custo final de gás natural hoje para a indústria médio Brasil, e como que está o consumo de gás natural dentro da malha integrada. Eu desconsidero aqui aqueles consumos que são pontuais fora do sistema integrado aqui dentro da malha integrada. Então, o primeiro ponto aqui, na formação de preço, né, a gente classicamente separa em 3 grandes grupos aqui. Aqui excluindo impostos, né, impostos sempre está na conta, mas a gente acaba excluindo por uma questão aqui mais didática, né, que cada estado também vai ter a sua composição. Então, qual que é a realidade aqui de hoje? Isso aqui, cálculos da Abrace, tá? A molécula de gás vendida pelos produtores e importadores em torno de $8,2 por milhão de BTU. A gente gosta de usar essa unidade para comparar com o mundo. Isso daqui, muito importante, é o mercado cativo, ou seja, é o mercado onde os produtores vendem para distribuidores, e a gente consegue calcular isso porque os contratos são públicos. Então, a gente calcula. E isso daqui não quer dizer que é o que está sendo praticado no mercado livre, que é onde os produtores vendem diretamente para os consumidores. Esses contratos não são públicos e a gente não sabe o preço efetivamente que isso está acontecendo. A gente tem a parcela do transporte, né, que isso daqui, como está em dólares por milhão de BTU, acaba tendo uma variação do câmbio natural, né, dependendo do dia que você calcula. Então, o transporte corresponde aqui a algo em torno de entre 1,70
dólares por milhão de BTU, e a parcela de distribuição média Brasil, e a gente tem divergências, eu vou mostrar lá para frente, de estado para estado, algo em torno de 2,6 dólares por milhão de BTU para a indústria, né? Porque dentro da distribuição você tem diferentes margens de distribuição a depender do segmento que ela está atendendo. Isso aí compõe aqui algo em torno aqui de, sei lá, 13 dólares por milhão de BTU. Né? Esse seria o valor calculado aqui pela Abrace em agosto de 2025. E aqui a gente vê um pouco o comportamento do consumo, né, industrial. Essa fonte aqui é o MME, que publica um boletim mensal sobre isso. E a gente vê um consumo aqui, é claro que aqui a escala está a partir de 30, né, mas tem uma certa variabilidade e, infelizmente, uma tendência de queda. Né? Se você pegar mais para trás aqui, a gente vai ver que existe um platô, principalmente a partir de 2014, um platô, mas aqui a gente pegou a série aqui a partir de 2020, né? Pós-pandemia, início da pandemia, e teve, aqui a gente vê uma queda relevante, né? Aqui no início deste ano, e agora alguma recuperação. Mas a mensagem aqui, eu acho que olha, o sinal de preço ainda do mercado, né, de preço e de custos das redes de transporte e distribuição, elas são insuficientes para a gente ter um aumento de demanda. Né? E aí cada indústria aí faz as contas e vê aonde que é possível substituir o gás natural, e o que a gente está vendo no gráfico é que aqui a gente ainda não tem essa possibilidade de aumentar o consumo industrial de gás natural dentro do sinal de preço ou do sinal de custo final atual. E isso é corroborado por este gráfico. Esse daqui é uma fonte da International Gas Union, né? É uma entidade internacional que estuda gás natural, onde eles fizeram assim, esse mapa de cor, né, sobre o preço do gás em 2024. E o que a gente vê aqui? Né? A gente consegue tirar conclusões aqui relevantes. O Brasil tem o gás natural, ou teve o gás natural mais caro das Américas. Esse é um dado relevante, porque, assim, especialmente porque a gente tem aqui Chile, né? Chile é um país totalmente importador de gás natural, não produz nada. E, mesmo assim, a gente tem um gás natural mais caro. Né? A gente tem um gás natural mais caro do que China, Índia. A gente se compara aqui com o Japão, que é um país totalmente importador também, né? E a Europa, basicamente, que ainda sofre com a restrição de gás russo. Então, na visão global, também a gente olha e fala, não, esse não é só um problema de sinal de preço que a gente está refletindo na demanda. Globalmente, a gente tem dificuldade de competir pelo sinal de custo final do gás natural. Tá? E aqui é um dado aqui também bastante recente, não existia esse dado, que é bem interessante, que é o custo agregado da Europa, tá? Dessas duas parcelas aqui, transporte mais distribuição, que no nosso caso, aqui no Brasil, está rondando ali seus 4 dólares e meio, 5 dólares, 4 dólares e meio, de 4 a 4 dólares e meio. E como a gente vê, na União Europeia, é pelo menos a metade disso. Então, na composição do custo final, o custo da rede no Brasil é muito elevado. Né? Média União Europeia, 2,25, a gente está falando de 4, 4,5 aqui, e países que têm um custo bem mais baixo, Espanha, 0,60, a média aqui a gente está falando de algo em torno de 2 dólares mesmo, o custo da rede. Né? E qual que é a nossa visão? Como Abrace, a nossa visão do nosso potencial é esse daqui. É claro que esse aqui é um número cabalístico, né? Vou chamar assim, mas é uma visão, onde a gente enxerga que a gente poderia chegar no Brasil, tem potencial
de chegar num custo final, sair daqueles $13 atuais para os $7. E aí, considerando o custo da molécula, que teria potencial para reduzir para $5, transporte $1, distribuição $1. E nada disso aqui é falando que alguém vai perder dinheiro com isso. Nossa visão é que isso daqui monetiza e mantém rentável todos os elos da cadeia. Todos os elos. Produção, transporte e distribuição. Tá? Qual que é o potencial? Se a gente chegasse nesse preço, aqui a gente tem estudos de economia e também pesquisa das nossas bases associadas, que a gente teria um potencial relevante, claro, aqui na siderúrgica principalmente, né, de aumento de demanda do gás natural, ainda como um instrumento de descarbonização. Principalmente como foi falado aqui, o Roberto falou, na substituição do carvão pelo gás natural. Então, assim, esse é o potencial, esse é a situação ganha-ganha que a gente enxerga no mercado. Se a gente conseguisse chegar nesse nível de preço, a gente teria maior aumento de oferta, aumento de demanda, e a gente poderia efetivamente utilizar todo o potencial do gás natural na indústria brasileira. Bom, mas a gente não está lá ainda, né? A gente está nesses $13. E aí o que a gente tem aqui? Aí eu vou entrar aqui em cada uma dessas parcelas que compõem o custo final. O primeiro a gente tem aqui a molécula, né? O que aconteceu com a molécula nos últimos anos? Bom, primeiro, né, caiu em relação lá a 2022 e caiu realmente bastante, né? Principalmente porque antes disso tinha acontecido um aumento relevante, que aqui a gente tem todo o pós-pandemia, a guerra da Ucrânia, onde teve uma elevação relevante no preço do gás brasileiro, né? E aí, agora, a gente acomoda um pouco para os números históricos do preço da molécula, aí algo em torno aqui dos seus $8 a $9, né? E isso por causa, efetivamente, teve uma redução no indexador, né, do gás natural, que geralmente no Brasil é indexado ao Brent, onde lá atrás a gente tinha contratos aqui no auge da guerra, 17% do Brent, e hoje a gente vê patamares mais em torno de 11% do Brent. Tá? Ao mesmo tempo, claro, isso também foi fomentado por um início de concorrência, um início de abertura do mercado, que também ocorreu a partir de 2022, mas que tomou tração efetivamente a partir do ano passado, que foi o Mercado Livre. Tá? Então, você tem novos players aqui forçando alguma concorrência. Perspectivas para o futuro e desafios. A gente tem perspectivas, sim, de aumento de oferta nacional, com o Rota 3 da Petrobras, o projeto Raia da Equinor e, quem sabe, o projeto em Sergipe Águas Profundas, se sair do papel. A gente tem a Argentina, que é uma possibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um problema aqui ainda de concentração de oferta na Petrobras, que isso pode ser um dificultador para a competição. Um ponto aqui que a gente sempre gosta de mostrar é que para o Mercado Livre acontecer, também houve uma melhoria na regulação estadual para o Mercado Livre, né? Cada agente estadual é que determina as regras para o Mercado Livre. Tem um site aqui, Relivre, que abraça um dos sponsors, e a gente faz todo o mapeamento dessas regulações estaduais. Quem tiver alguma dúvida é só entrar relivre.com.br. Houve bastante melhoria também nas regulações estaduais para isso acontecer. Entrando no transporte, aqui a gente tem um problema atual e bastante quente no setor, que está em consulta pública a revisão tarifária das transportadoras. E, infelizmente, ao invés da gente estar naquela linha de redução de preço, a proposta inicial dos transportadores é de aumento. Então, você tem os 3 transportadores aqui, NTS, TBG e TAG, que formam uma malha integrada. A NTS, no melhor dos cenários, a gente tem uma pequena queda aqui em 26, mas um aumento em 2030. É no ciclo tarifário 26-2030. TBG, a gente tem um aumento muito relevante, né, 60% de aumento a partir do próximo ciclo, e TAG, pega ali o Nordeste, a gente tem 30% de aumento. Isso está em consulta pública neste momento, existe uma série
de variáveis que explicam isso, mas convido a todo mundo a se mobilizar e entender o que está acontecendo para a gente ter esse potencial de aumento no custo de transporte que vão ser repassados no fim do dia para os consumidores. Então, esse tema aqui, para a gente, é o que a Brasce está focando bastante para reverter essa proposta aqui dos transportadores. E, por fim, falando em distribuição, a gente também tem uma pressão nos últimos anos muito forte de aumento das tarifas de distribuição. Tá? Ao longo do tempo, o nosso cálculo é que isso vem aumentando, apesar da gente pensar que uma rede deveria ter economia de escala ao longo do tempo. Isso a gente não enxerga na realidade, a gente enxerga um aumento ao longo do tempo. A gente, esse ano, teve aumentos relevantes em alguns estados. Espírito Santo, 60% de aumento. Rio Grande do Sul, 30% de aumento. Alagoas, 40% de aumento. Bahia, 20% de aumento anual. Então, assim, é claro que a gente tem aqui, saiu hoje de São Paulo, estava olhando agora, 0% de aumento, beleza, mas o problema é que a gente está muito longe dos $1 que a gente viu lá no final, e a gente tem pressão para subir. E esse é o ponto, né? Minas Gerais aqui, por exemplo, é um case de insucesso, né? Que é um case onde a gente tem uma indústria mineradora siderúrgica muito relevante e paga uma tarifa bastante desproporcional. A média aqui daqueles $2 e alguma coisa, mas a gente, infelizmente, ainda está bastante longe daqueles $1, que é o que a gente persegue, que seria algo sustentável para todo mundo. Tá bom? Então, acho que eu já passei do meu tempo aí, né, Éder? Eu fico à disposição para depois tirar dúvidas. Obrigado. Obrigado, Adriano. Para introduzir a participação aqui da Cláudia Souza, da Tigas, que vai tratar da parte do transporte, eu acho que é interessante a gente dizer o seguinte, né? Aqui no Brasil, as siderúrgicas que fazem uso desse combustível PCI, elas respondem por aproximadamente a produção de 20 milhões de toneladas de aço por ano. Então, se essas siderúrgicas tiverem as condições de mercados atraentes para substituição desse carvão PCI por gás natural, não estou dizendo que todas vão conseguir fazer em toda a sua plenitude, mas a gente tem o exemplo da Ternium lá na Argentina, em San Nicolás, que tem a disponibilidade e substitui 100% do seu carvão PCI por gás natural. Isso implicaria no incremento de demanda de transporte, de fornecimento, de aproximadamente 15 milhões de metros cúbicos por dia. A gente mostrou ali em torno de 30, 35. Né? Nós estamos preparados para isso? Aí a área de transporte está convidada a falar um pouquinho sobre isso aí para a gente. Então, bom dia a todos. Como já foi dito, sou Cláudia Souza, represento aqui a ATGás, que é a Associação das Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto, que reúne todas as empresas no Brasil que têm a autorização da ANP, dado que o transporte de gás natural é uma atividade regulada, 100% regulada pela ANP, e eu vou fazer uma apresentação, basicamente, vou mostrar aqui o sistema de transporte, qual é o papel dele dentro do desenho do novo mercado de gás, que já não é tão novo assim, mas é uma iniciativa que o Brasil vem perseguindo aí desde meados da década de 2000 e que está em pleno processo de desenvolvimento. A gente até entende a ansiedade, a aflição, parece que está demorando, mas a lei tem 4 anos e um pouquinho, a nova lei de 2021. E no mundo inteiro, esses processos de transformação do mercado, que era um mercado completamente integrado, monopolista, num mercado que seja aberto, líquido, competitivo, demorou décadas. Então, a gente tem que ter um pouquinho de segurar a ansiedade, embora a gente entenda as questões colocadas ali pelo Adriano. Estou aqui apanhando
Estou apertando o pointer. Aqui, né? Sim. Então, quem é a ATGás, ficou preto. Quem é a ATGás não é o preto, não. Então, é a associação dessas 5 transportadoras, que são ali em cima, a NTS, a TAG, a TBG, a TSB, a GOM, que são donas e operam essa malha que vemos ali, uma malha 90% integrada, tem só 2 trechos que não são integrados, ali no Mato Grosso, que é da GOM, e um pedaço da TAG ali em Amazonas. Essa malha foi desenvolvida originalmente pela Petrobras, exceto o Mato Grosso, a GOM, e ela nasceu desintegrada. Essa malha, ela começou, tinha ali o Nordestão, tinha alguma coisa no Rio, aí vem o Gasbol no início dos anos 2000 e chegamos a essa configuração com muito investimento feito pela Petrobras, né, e que hoje a gente já está no momento com um novo desenho de mercado, né, depois da verticalização, que começou em 2017 e veio prosseguindo, no momento de investimentos para quê? Para justamente trazer ao mercado de gás natural a oportunidade da descarbonização, a eficiência e a segurança energética, né? Então, a rede é isso, são cerca de 9.400 quilômetros, passando aí por 17 estados da federação. Muita gente fala, a rede é pequena, está só no litoral, mas ela cobre, esses estados têm 90% do PIB brasileiro. Então, ela é bastante significativa, né? E atende aí a vários clientes, sempre com segurança, 0 acidente fatal até hoje, né? E qual é a característica principal dessa rede? E o papel dela, mais ainda a gente vai ver ao longo da apresentação, dentro desse novo mercado. Fazer a conexão da oferta, diferentes fontes de oferta que aparecem aí no gráfico, com o mercado. E a rede das associadas da ATGás, ela está conectada ali a 7 bacias de produção de gás natural, tanto em terra quanto offshore, 3 terminais de importação de gás natural liquefeito, né? Tem conexão para importar gás da Bolívia por 2 pontos, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Mato Grosso. Tem uma conexão com a Argentina, ali no sul, pela TSB, e também, como já não é novidade, o gás de Vaca Muerta, tem também a possibilidade de ter gás argentino pelo Gasbol, com inversão do fluxo, né? Então, o papel da rede de transporte, do sistema de transporte, é ser essa plataforma para a competitividade. Quer dizer, a gente é o menor custo, já conforme foi mostrado, mas o nosso papel é fundamental para trazer a competitividade. Porque competitividade, essencialmente, ela vem de quê? De várias ofertantes diferentes. Antigamente, a gente tinha um mercado monopolista, um único ofertante, que era integrado, dono da rede, e hoje não. Já foi mostrado pelo Adriano, temos os consumidores livres, que estão estimulando, por consequência, o desenvolvimento de comercializadores, então, o dinamismo para o mercado. Então, o que a rede de transporte pode fazer, e aí é importante, porque a rede de transporte ela é acesso amplo e não discriminatório. Todo transportador ele não é permitido comercializar gás. Ele não pode comprar e vender gás, exceto para fazer o balanceamento secundário da rede. O que é o balanceamento secundário? É se as retiradas e entradas que são independentes no sistema de transporte forem de tal modo desequilibradas, né, que aqueles que contrataram a capacidade de transporte, que a obrigação primária é deles de equilibrar, se eles não o fizerem, para manter a segurança e a eficiência do sistema, então a transportadora ela é obrigada a entrar comprando ou vendendo gás, mas isso é a exceção da exceção, né? Então, você vê claramente que o transporte une a oferta, a demanda. Obviamente, a gente gosta de chamar a atenção aqui, que a demanda passando, obviamente, pela distribuidora, que é o complemento, né? Nós estamos numa indústria de rede, né? Então, é também importante que o gás natural é uma indústria de rede. O transporte é um negócio de monopólio natural, portanto,
como monopólio natural, é um negócio de escala. Então, é importantíssimo que, para a competitividade do gás natural como um todo, que a gente mantenha esse desenho que foi construído pela sociedade aí ao longo dos anos e culminou com a nova lei do gás, que é conectar fontes de suprimento ao sistema de transporte. Para quê? Para que o consumidor possa escolher, né, a fonte que melhor lhe convém. Mas, no caso, por exemplo, de atendimento ao mercado térmico e não térmico, sempre com a capilarização, né? O transporte entrega o gás para a distribuidora, que, então, capilariza e entrega ao consumidor final. Obviamente, também tem participação de transporte com as comercializadoras e com os comercializadores de gás em formas não por duto, né? Que seria o comprimido, gás natural comprimido ou liquefeito. Então, trazemos flexibilidade, segurança e acesso a um mercado amplo. Aí vemos o contexto, já foi mostrado essa curva da EPE, que mostra ali o que é o próximo futuro para o mercado brasileiro. É um potencial aumento expressivo, a gente olha ali, acho que depois João Marcelo deve abordar, da oferta de gás. E é importante falar, a gente também fala que o Brasil é produtor de gás. Mas somos importadores líquidos de gás natural. Então, isso também é muito importante. Isso tem um papel no preço da molécula, pelo fato de, até hoje, a gente depender de importação de gás da Bolívia, ou gás argentino, e GNL nos momentos, especialmente, que tem despacho termoelétrico. Mas esse aumento da oferta ele vai direcionar os investimentos do transporte para o mercado. E, na nossa visão, e também de consultores, que a gente já viu estudos, esse aumento da oferta interna de gás majoritariamente associado a petróleo vai fazer com que a gente tenha um potencial de excesso de gás firme, né? Porque o gás associado ele tem que ser produzido, porque senão você não produz o petróleo um dia sim e no outro também. Não é uma produção que você escolhe se vai produzir. Então, o mercado para esse gás é um mercado firme. Não pode ser a geração termoelétrica brasileira, que é demandante, sim, de gás natural e seguirá sendo, mas precisa de um gás flexível, que tem muito mais a carinha ali do GNL. Então, a gente entende que o potencial do Brasil é aumentar a competitividade, ou seja, a redução do preço do gás firme, que é o que os senhores vão demandar, né, e outros outros consumidores também, e manter o preço paridade de importação para o gás flexível, né? Aqui, eu não vou, vocês são especialistas, mas a gente também acredita no nosso cenário, né, no mundo que a gente nem vê em transição energética, mas em adição energética, porque a gente, às vezes, vê artigos de pessoas dizendo assim, mas vai investir em transporte, em gás natural, num cenário de transição, não vai mais precisar de fóssil. A gente não acredita nisso. A gente acredita que o gás natural terá espaço, será necessário, num horizonte bastante extenso, até porque um potencial é justamente quem hoje consome fósseis, que são muito mais emissores, né, que até também não são tão eficientes para o processo, como, por exemplo, a indústria química, de estado aí vários potenciais, com um aumento estimado aí de 3 vezes, partindo de 20 milhões hoje para 60 milhões. Não está aqui escrito, mas outro é o transporte de veículos pesados também, substituir diesel. A gente vê como totalmente possível e provável que aconteça. Também, então, em função disso, desse cenário que temos, vou mostrar um pouquinho do plano coordenado de investimentos das transportadoras. Antes que fique claro, obviamente, não espero que ninguém vá ler, mas isso é só para dizer que o Plano Coordenado de Desenvolvimento do Sistema de Transporte ele não foi uma coisa assim, as transportadoras acordaram hoje e vão fazer um plano. Não, ele é uma obrigação legal. Ele está posto na Lei do Gás, na 14.134, no artigo, e também nos decretos que regulamentaram a lei. Então, a lei
Os decretos dizem que as transportadoras, quer dizer, na verdade, o gestor de área de mercado, que hoje são as 3 transportadoras, e a ATGás, elas se reuniram e fizeram o plano, ano passado, em 2024, e apresentaram esse plano à ANP, como manda a lei. E, esse ano, né, em função, né, da atribuição do decreto da EPE elaborar o Plano Nacional Integrado de Infraestruturas de Gás Natural e Biometano, a ATGás submeteu o plano também à EPE como um subsídio, como um input para o plano, mas tudo totalmente legal e seguindo todo o rito regulatório e as obrigações. Bom, as motivações do plano, eu estou aqui, as motivações do plano são várias, né? Entre elas a integração. Hoje nós temos 3 áreas de mercado, que são as 3 transportadoras maiores. E, na verdade, nós somos 5 associadas, mas o plano integrado ele contempla os investimentos das 3 maiores, né? NTS, TAG e TBG. Então, esse plano ele prevê remoção de gargalos para que essas 3, o gás flua, você pode entrar com gás no Pecém, né, no Ceará, e sair lá no Rio Grande do Sul, fazer um único movimento. Também para trazer a garantia do suprimento, né, especialmente um cenário de mudança do dinamismo da oferta e da demanda. Não é novidade para ninguém que a oferta boliviana vem caindo e, como eu ouvi ontem no evento que está acontecendo no Rio, do IBP, o Rio Pipeline, a Bolívia vai ser o Rio de Janeiro. A Bolívia mudou para o Rio de Janeiro, em termos de gás. Porque o gás que não virá da Bolívia, porque ele está em declínio, vai aparecer aqui no pré-sal, em Raia, Rota 3 e, futuramente, provavelmente, Sergipe, Águas Profundas. E aí é necessário adaptar a malha de transporte para poder fazer esse gás chegar ao mercado. Também tem investimentos para confiabilidade, né, de tal maneira que esse suprimento seja diurno, noturno, 24 horas por dia, 365 dias no ano, né, para confiabilidade. Diversificar fontes de suprimento, que, volto a dizer, é a maneira de você ter preços mais baixos, você tem que ter o poder de escolher, você não pode ficar na mão de um único ofertante ou de uma cadeia integrada, porque a competitividade vem da competição, especialmente na molécula, porque o transporte, por definição, é um monopólio natural, regulado, mas a molécula não, é livre competição. E também tem investimentos para atender novos mercados, que hoje não são possíveis, e também conexão de infraestruturas que ainda não são conectadas, e a transição ou a adição energética. Há previsão também de conexão de biometano, que é totalmente intercambiável, se especificado para transitar dentro do sistema de transporte. A questão da demanda termoelétrica também é super importante, porque o gás natural é um backup para trazer estabilidade ao grid, né? E, eventualmente, até no futuro, adaptação para outras situações de baixo carbono. Bom, as premissas são premissas clássicas, foi feita uma análise profunda de balanço de oferta e demanda, inclusive com consulta ao mercado, todas as transportadoras ouviram os clientes, fizeram consulta, também acataram, quando era justificável, provocações de terceiros, foram feitas análises de remoção de restrições e também de uso de novas tecnologias. Estou atrasada aqui. Bom, o resumo está aí das 3 transportadoras. O projeto, como manda a lei, ele é decenal. Ele teve horizonte de 2024 a 2033. São cerca de 3 mil gasodutos, 3 mil quilômetros de gasodutos novos, 15 novas estações de compressão, 10 novos pontos de entrega e 6 novos pontos de recebimento. Esses projetos, eles estão listados aqui nos seus diferentes objetivos, conforme já falado, e eles não estão todos no mesmo nível de maturidade. Tem projetos que estão desde a fase pré-conceitual, ou seja, muito ainda incipientes, e projetos que já estão em fase de execução, implementação, e até alguns já implementados, porque, lembremos, foi apresentado em 2024. Então, entre 2024 e 2025, alguns pequenos projetos já foram implementados. Então, esses projetos que estão em consulta, como bem disse o Adriano, até o dia 19 de setembro, consulta pública pela ANP, a bem da transparência,
é importante que todos participem, eles montam em torno de 37 bilhões de reais, porém, esse valor é uma estimativa, tanto pelo fato da maturidade dos projetos estar variável, então, um projeto que está numa pré-conceitual, a gente sabe que pode variar menos de 50, mais 100, ou seja, esse valor não é um valor firme, é uma indicação. Obviamente, esse plano coordenado, se aprovado, ele não é uma garantia de execução. Novamente, cada projeto de per si terá que passar pelo regulador para ser aprovado, terá que passar dentro da governança das companhias também, né? E também alguns projetos, como a gente vai ver agora, eles até são mutuamente excludentes. Sai um, não sai outro. Então, aqui colocados, são 30 projetos no plano, aqui não estão os 30, a gente fez uma pensagem daqueles que são mais relevantes. E aí a gente chama atenção para os projetos de conexão a novas fontes de suprimento, que é para trazer, né, vai trazer segurança energética, gás nacional, não ficar exposto a choques internacionais, como injeção do projeto Raia, né, como a conexão do Açu, que é o terminal de GNL lá da térmica do Açu. E aqui a gente tem 2 projetos mutuamente excludentes, ou Gasinf ou Gasog, ou seja, se conecta na NTS ou na TAG. Tem a futura conexão de Sergipe e Águas Profundas. Tem também uma otimização de infraestrutura com essa reclassificação do duto do terminal de regás da Bahia, da Petrobras, né? E aí temos alguns projetos aqui, exemplos de atendimento a novos mercados, que é essa ligação de Extrema, em Minas Gerais, que aparece no centro do mapa. Temos a expansão do Nordeste, com o projeto Veredas da TAG, e a ampliação do Gasbol, né? E algumas ECOMPs que aparecem aqui. ECOMP, estação de compressão, para quem não sabe, é porque às vezes fala assim, o transporte não bota novo quilômetro de duto. Aí é importante dizer, porque nem sempre é necessário você colocar duto, porque a infraestrutura existente, ela, com adição de compressão, é permitido, você consegue passar mais gás na mesma infraestrutura, atendendo o mercado, a bem da eficiência. Então, essas estações de compressão, elas são justamente uma maneira mais eficiente de fazer o gás chegar. E aqui eu chamo a atenção para 3 delas, que são fundamentais, são urgentes e críticas para o suprimento, que é a ECOMP de Japeri, que é a que praticamente vai substituir o gás que vem da Bolívia hoje pelo gás do pré-sal para São Paulo e sul do Brasil, trazendo flexibilidade, garantia de suprimento e modicidade tarifária. Temos também a ECOMP de Itajuípe, lá na malha da TAG, no Nordeste, que ela vai fazer o papel de substituir um acordo que é feito hoje comercial, né, com o GNL, por gás nacional, trazendo também previsibilidade tarifária, flexibilidade operacional e segurança. E a de Gaspar, no Sul, que também vai trazer flexibilidade e modicidade. Era isso, desculpe ter passado o tempo, mas é muita coisa. Obrigada. Obrigado, Cláudio. Importante as informações. Rapidamente, eu vou convidar aqui o Marcos Lopomo, da ABGás, para fazer a sua etapa de processo, né? Só lembrando, ali na tela, no alto aqui à direita, a gente tem a marcação do time, que a gente imagina, né, para poder cumprir o horário. Então, eu peço aos senhores para ter atenção. Bom dia ainda a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer para a ABGás estar aqui presente nesse evento, em especial um segmento siderúrgico tão importante aqui para o mercado de gás. Primeiro, a ABGás ela é uma associação das distribuidoras de gás natural do Brasil. Grande parte das distribuidoras são representadas por nós e a gente também possui aí a representatividade internacional no IGU, do International Gas Union. Aqui, além das distribuidoras, também são nossos associados os investidores de distribuição de gás natural no Brasil. É aqui uma visão geral, um panorama geral das concessionárias de gás canalizado do Brasil. Bom, a gente gosta de trazer sempre um panorama geral aqui do que é o segmento do gás. Eu trago aqui, primeiro,
entre aspas, ali, o objetivo da sessão aqui, né? Disponibilidade e preço do insumo, uma visão de curto, médio e longo prazo. E aqui um material que é do próprio Ministério de Minas e Energia, que foi divulgado no início desse ano, que ele parcela ali os custos da cadeia do gás natural, partindo ali do produtor, chegando até o preço no consumidor final. Possivelmente a gente vai encontrar aí, né, Adriano, já uma divergência ali do valor ali da distribuição, por exemplo, talvez por uma consideração de volume, né? Acho que o Ministério talvez tenha utilizado aqui volumes maiores de consumo. Mas nós temos dois cenários, né? Um cenário que é o cenário atual, que foi apontado ali pelo Ministério na ocasião, e ali um cenário desejado para que a gente consiga ter um valor de preço mais competitivo do gás. Então, temos ali desde o produtor até gasoduto de escoamento e processamento, e as unidades de processamento, gasoduto de transporte e distribuição, chegando ali no valor final. Todos esses elos eles possuem hoje algum tipo de tratamento ou iniciativa. Então, por exemplo, aqui, quando a gente está falando do produtor, já foi aqui até melhor ilustrado do que eu trouxe aqui, né? Alguns fatores relacionados a essa questão da molécula. Então, tem a recomposição, redução do pré-sal e Bolívia, perspectivas de novas entradas em inversão de fluxos, aqui que a Cláudia trouxe bem aqui na visão do transporte, um Rota 3 já operante, a discussão da margem equatorial, Sergipe, Águas Fundos e terminais de GNL que foram instalados na costa. Então, aqui, esse panorama ele vai trazer, de alguma forma, uma discussão sobre o preço da molécula. A gente, aqui, tratando um pouco sobre aquilo que a gente pode também fazer pela distribuição, mas a distribuição ela já tem um processo de revisões tarifárias há mais de 20 anos. Nenhum outro elo da cadeia foi tão escrutinado ao longo do tempo em termos de custos. Agora, a gente já teve uma revisão de uma transportadora da TBG em 2019, as demais estão passando agora pelo primeiro processo, mas isso não é uma novidade para as distribuidoras. Nós temos esses processos ou anual ou quinquenal realizados nas concessionárias e estamos muito habituados a debatê-lo. São processos regulatórios já muito amadurecidos, com notas técnicas, com um avanço sobre discussão de base de regulação, base de ativos. E a gente vê que a gente tem alguns avanços a fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um preço de molécula mais competitivo, naturalmente, o meu custo de distribuição cai, porque eu tenho mais fluxo de gás passante, e isso faz com que o meu metro cúbico médio se reduza. A gente tem hoje, acho que talvez o cenário nosso de demanda, Lorenzo, na indústria, que de 2014 tenha sido o pico, né? Então, a gente tem uma expectativa de que uma visão de redução de preço puxa naturalmente um cenário de demanda e, consequentemente, a gente consegue ter uma diluição de custos médios da distribuição. Aqui também a Cláudia trouxe, né, a gente vê o segmento de substituição de transporte, né, do diesel, como um potencial de alavancagem de consumo importante para a distribuição. E também a distribuição investe muito no atendimento de segmentos que possuem uma margem média maior, que são os de baixo consumo. A gente não vive na distribuição só de volume, a gente vive de conexões. Então, quando eu amplio a minha base de consumo para segmentos de menor porte, eu tenho uma contribuição de margem nesses segmentos muito relevante, muito grande, a ponto, por exemplo, da gente ter estados que já têm um amadurecimento de mercado maior, como São Paulo, tendo o seu custo hoje pago por segmento comercial e residencial maior, inclusive, do que a própria indústria. E a gente investe muito nisso. A gente sabe da crítica, não fugimos da discussão crítica sobre a questão de margens, né, mas existem estados em que os investimentos realizados ao longo do tempo são muito baixos. Para ampliar o mercado, precisamos de novos investimentos. Isso significa que, na ampliação de segmentos de maior margem, você possa ter uma margem média alocada
maior. E aí a gente, obviamente, é criticado por isso, mas temos os argumentos também para fundamentar nossa defesa e demonstrar o quanto é importante esses novos mercados e menores mercados para auxiliar, inclusive, na diluição de custos para a indústria, que é um segmento já mais amadurecido, ainda que a gente acredite também que tem um potencial de alavancagem ali muito grande quando tivermos um preço de molécula melhor. E aí a gente traz aqui uma visão aqui de adversidades e oportunidades, tá? Para a questão da comercialização e abertura de mercado. A gente ainda tem uma condição histórica de restrição de mercado. Mais de 2/3 do mercado ainda é um único fornecedor, que é a Petrobras. Essa ampliação de restrição, ela também vem quando a gente vê, por exemplo, a Petrobras ao oferecer no ambiente livre a mesma molécula. Então, provavelmente, a gente tem um cenário aqui de manutenção disso, né, de concentração. E a infraestrutura de escoamento e processamento ainda sob controle também do agente dominante, que é a Petrobras. Como é que a gente vê, quais as oportunidades que a gente vê para isso? Primeiro, uma prática isonômica de redução de preço de molécula para o mercado livre e para o mercado cativo. Toda a discussão do gas release e desconcentração de mercado, que deve ter uma janela de discussão aí para o próximo ano. Um acesso financeiro viável às infraestruturas de escoamento. Então, é importante que todos conheçam ali o estudo que a EPF fez sobre o custo real dessas infraestruturas e uma discussão do quanto isso pode se reduzir na cadeia. E um acesso sustentado para que outros agentes concorram em preço, em disponibilidade do gás natural. Então, a desconcentração de mercado, ela tende também a trazer essa competitividade que a gente entende como importante. Na questão do transporte, bom, eu já mencionei aqui a sobreposição de consultas e audiências públicas, né? Então, estamos entendendo aqui que a ANP começou um freio de arrumação nessa janela de prazos de consultas para que a gente possa contribuir de melhor forma. E também um alto grau de incerteza no planejamento de investimentos e no rito regulatório. A gente entende as propostas colocadas pelas transportadoras, mas é muito característico de que somente deveria incorporar à tarifa das transportadoras aqueles investimentos que são aprovados pela ANP. A gente acha que esse rito de aprovação de investimentos tem que ser melhor estabelecido, tem que estar mais claro para o mercado, para que a gente efetivamente considere aquilo que é necessário de uma forma prudente dentro da tarifa. Ninguém desmerece as necessidades de investimento, a gente sabe das questões de redução de fluxo, mas esse debate tem que ser melhor travado, melhor discutido em relação àquilo que vai se incorporar dentro das tarifas de transporte. Tem também uma discussão que é do final dos contratos legados, e aí nosso entendimento é de que aqueles contratos existentes, eles já remuneraram os investimentos realizados pelas transportadoras, isso já está nos contratos de transporte anteriores, e qualquer visão diferente disso pode acarretar a um duplo pagamento da mesma infraestrutura que o mercado já pagou ao longo do tempo. Aí, isso, basicamente, incorporaria um aumento de receita para as transportadoras ao longo do tempo. Tá? Esses são pontos que a gente vê como oportunidade da ANP. Tratar isso de uma forma um pouquinho mais alongada, chamando laudos de avaliação para verificar a real prudência dos investimentos que estão incorporados na base de ativo e que também considere a depreciação desses contratos que já foram realizados e estão se encerrando agora. Para isso, a gente acredita que talvez tenhamos que chegar a um cenário de tarifa provisória já feitas esses abatimentos, já feitas as considerações, por exemplo, de redução dos investimentos depreciados, uma avaliação de um OPEX eficiente, que a gente acha que cabe também, até que todo esse processo seja concluído ao longo do tempo
E obviamente, né, se houver diferenças apuradas, isso seja considerado numa tarifa definitiva. O que não podemos, né, e que não acreditamos que deva ser feito, é uma avaliação de ativos que eventualmente blinde uma base que não seja a real já paga. Então, esse é um ponto de atenção e a gente vem debatendo muito isso internamente, colocando isso em discussão com a ANP. Eu acho que temos um caminho de oportunidades interessante aqui para conseguir trazer um pouquinho mais de competitividade lá para o valor final. Uma discussão também que foi trazida, e a gente entende aqui de forma até inapropriada, trouxe muita incerteza ao mercado, é a questão da classificação de gasodutos colocadas. A lei trouxe um aspecto de critérios técnicos para gasoduto, mas quando nos deparamos com aquilo que foi colocado pela ANP, nos deparamos com uma situação de invasão de competência dos Estados. Isso cria uma incerteza jurídica, na nossa visão não contribui de forma alguma com todas as discussões que estão sendo travadas em paralelo. E aí, só um recado final, que o que precisamos para reduzir o custo do gás no Brasil é basicamente transparência e discussão para todos os elos da cadeia de gás natural. Vivenciamos isso na distribuição, talvez sozinhos, durante 20 anos em consultas e audiências públicas, e agora a gente está tendo a oportunidade, incentivado, inclusive, pelas próprias iniciativas do Ministério de Minas e Energia, quero deixar aqui registrado, viu, Maurício? Para que a gente discuta todos os pontos, todos os elos da cadeia. E essa discussão é muito vigorosa, tem trazido conhecimento para todo o mercado de coisas que não sabíamos como funcionava, e acreditamos que é com base nessa transparência que a gente vai conseguir evoluir com o preço final do gás natural no Brasil. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, na sequência, nós vamos dar um passo para trás, agora nós vamos, né, no fornecedor das moléculas. Então, o João Marcelo está aqui hoje, pela Petrobras, e a gente pede para ele tomar a posição aqui e fazer a sua manifestação. Bom, já boa tarde a todos aí, estamos aqui na hora do almoço. Vou tentar aqui recuperar um pouquinho do tempo. Deixa eu só me ajustar aqui para passar. Pronto. Tá, eu vou pedindo para passar, você passa para mim, tá bom? Primeiro agradecer vocês, né? Agradecer ao pessoal da EBM aqui pelo convite. Agradecer ao Roberto aqui por estar moderando, ao Éder aqui da Gerdau. O Adriano falou que ele se sente em casa aqui, eu também me sinto muito bem aqui. Aqui a gente vai mostrar mais para frente. Então, alguns dos clientes da Petrobras no mercado livre de gás. Mercado livre esse que a gente vê o nascimento ali em 2021, mas como bem disse o Adriano, ganhou tração mais agora a partir do ano de 2024. Eu vou tentar me focar nesse mercado livre porque eu acho que ele já é uma realidade, mas ele caminha mais para ser o futuro daquilo que a gente entende, que talvez traga toda essa eficiência, traga tudo isso que a gente está falando aqui. Eu imagino para os senhores e senhoras, assim, se tiver os representantes dos vários elos da cadeia passando por aqui falando, e todos, agradeço aqui meus parceiros aqui de painéis, amigos de longa data, mas todos falando com propriedade, pontos que são necessários a gente avaliar, pontos que são necessários a gente aprimorar. Mas eu fico imaginando vocês assistindo isso, porque cada um fala uma coisa, apareceram números distintos aqui, o Adriano usou alguns números de preços, cenário atual, diferente do que aparece no Ministério, ou diferente que vai trazer. Mas acho que o objetivo comum de todo mundo aqui é ter um mercado competitivo, com uma remuneração justa e adequada, mas também um mercado sustentável. E aí, falando sobre mercado sustentável, tem pontos que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente compara, seja com outros países ou com elos da cadeia,
particularidades que existem no mercado brasileiro. Eu vou tentar passar por isso aqui, mas, por causa do tempo, eu vou correr um pouquinho. Eu fiz uma apresentação com alguns slides que talvez eu passe rápido, mas eu acho que o mais importante é a gente depois deixar um espaço para poder conversar com vocês, ter alguma troca aqui. Tá? Então, já foi dito aqui, acho que a Cláudia falou isso, de certa forma, na apresentação dela, o Marcos também falou, e isso é teoria econômica pura e simples. Para o preço cair, a gente tem que aumentar a oferta. Se você tem mais oferta, você vai ter um excedente de oferta aí, que vai fazer com que o preço caia para poder fazer surgir a demanda. E a gente já vem trabalhando nisso há bastante tempo. Tá? Vou mostrar isso aqui também. Pode passar, por favor? Pode passar? Basicamente, quando a gente vê o plano de negócio da Petrobras, 25, 29, e agora a gente já está fazendo o plano 26, 30, já tem falas aí na imprensa sobre isso, a gente tem 2 pontos principais que a gente tem na Petrobras. Um é a gente não perder a autossuficiência de produção de petróleo. E aí a gente tem que repor as reservas, porque, sendo muito transparente com vocês, se a gente não conseguir repor, tudo indica que a partir de 2032, 2033, no Brasil, a gente vai ser importador de petróleo novamente. Hoje nós somos importadores líquidos de gás naturais, eu vou mostrar para frente, mas a gente já alcançou a autossuficiência em petróleo, uma autossuficiência energética, e isso dá para o país uma competitividade muito grande em relação ao mundo. Tá? E aí, o outro drive está ali, é aumentar a oferta de gás natural, em linha com o que foi dito aqui, em linha com que a gente tenha um mercado mais competitivo. Mas aí é importante a gente entender as características da oferta brasileira. Porque, para a gente aumentar a oferta, essa oferta tem que ser viável economicamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor? Aqui é só para ter uma ideia, mais ou menos, na figura a gente tenta ilustrar. Ali tem um sistema produtor do pré-sal, um FPSO, com todas as linhas que tem de produção, injeção, movimentação, que tivesse espalhado em cima ali do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia do que é isso, visualmente falando. A gente está falando de investimentos para uma unidade dessa de 5 bilhões de dólares. Vocês viram aqui falar em transporte, e ali um plano coordenado de investimento da ordem de 37 bilhões de reais. Aqui eu estou falando de um FPSO. 5 bilhões de dólares. Tá? Vida útil aproximadamente 25 anos, de 10 a 20 postos por plataforma, que estão 200 a 350 linhas submarinas, 2.000 metros de profundidade média de água, fora o que a gente tem adentrando no pré-sal até 5.000 metros de profundidade, peso de 60 mil toneladas. As pessoas esquecem, mas só em consumo e geração de energia para abastecer a necessidade energética dessa atividade, algo em torno de 100 megawatts médios. A maioria dos senhores sabe quanto vocês consomem na indústria de vocês, eu estou falando de uma plataforma. E aí, o total de 7.000 metros por poço, mais ou menos. Aqui é para dar uma dimensão da característica dessa oferta nacional. Tá? Pode passar um, por favor? E, apesar disso, a Petrobras ela já tem no 25, 29 em exploração, em projetos de exploração, são aqueles projetos para a gente descobrir novas reservas, repor aquilo que a gente já começou a produzir, algo em torno de 8 bilhões de dólares de investimento. E aí tem ali dividido, para vocês terem uma noção de como está distribuído isso em margem sul e sudeste, margem equatorial, outras áreas, mas a gente está falando aí de 51 novos poços no período aí no horizonte de 25 a 29. Não é pouca coisa, tá? E tudo isso a gente está falando de uma atividade com risco exploratório. Você pode não descobrir. Você pode descobrir, mas não ser viável economicamente. É só para dizer que a característica desse negócio reflete alguns números que apareceram nas apresentações anteriores. Pode passar, por favor? E aqui, falando dos grandes projetos, aqui, e aí eu acho que o Adriano foi feliz ali quando ele falou de Sergipe Águas Profundas, porque eu vou falar de num caminho que teve no mercado brasileiro de gás, da evolução da oferta e da demanda, mas, olhando agora o curto prazo, a gente entrou agora no último trimestre de 24 com o primeiro trem
da UPGN lá de Itaboraí, que permitiu a chegada do gás da Rota 3. Estamos estabilizando o segundo trem agora. A unidade já está processando aí cerca de 13 milhões de metros cúbicos dia em Itaboraí. Mas no Brasil a gente não tem novas grandes ofertas chegando de gás. E aí eu acho que a Cláudia foi feliz, ela citou aqui o projeto Raia, eu vou falar dele na sequência, e até falando, olha, esse projeto vem para substituir o declínio da oferta da Bolívia, né? Lembrando, Bolívia, vou mostrar um pouco do histórico, representou já para o mercado brasileiro uma oferta de cerca de 30 milhões de metros cúbicos de gás, a gente olhou ali uma demanda na ordem de 35 a 40 milhões, quer dizer que o mercado brasileiro, em grande parte, foi atendido pela Bolívia. Sendo que hoje a Bolívia consegue disponibilizar para o mercado brasileiro algo em torno de 14 milhões de metros cúbicos dia, e a gente costuma falar, a gente não tem dúvida, não existe muita incerteza, esse número vai continuar caindo, porque não tem mais como a Bolívia recuperar, mesmo que comece os investimentos em exploração, essa nova exploração, essa nova oferta chegaria um tempo depois ainda do declínio. Portanto, quando a gente olha aí a oferta boliviana, aí depende dos especialistas, depende das análises, mas algo em torno entre 29 e 32 você já não teria gás disponível da Bolívia para o Brasil. E é por isso que as novas ofertas que chegam, elas chegam muitas vezes não para aumentar a oferta primeiro, mas para repor aquilo que a gente está perdendo. A gente já teve uma oferta maior na Bacia de Campos, a gente já teve, com os desinvestimentos da Petrobras no onshore, os produtores independentes estão elevando a produção, mas já foi maior a produção onshore também no Brasil. E também a oferta de gás do pré-sal é essa mesma, assim como eu falei que o petróleo vai declinar, a oferta de gás do pré-sal também. Então, quando a gente fala de ofertas futuras, ela tem um potencial de repor aquilo que está diminuindo e, eventualmente, ampliar. E é para isso que a gente trabalha. Só que SEAP, e vocês já viram, foi colocado na rua 2 vezes, 2 licitações, a gente está esperando agora os resultados até o dia 30 de setembro. Eu posso informar ao Adriano com todo o carinho que com $5 o milhão de BTU essa oferta não aparece, porque ela não se torna viável economicamente. E aí, se essa oferta não aparecer, o que acontece com o mercado brasileiro a nível de balanço de oferta? Vai parar no projeto Raia. E aí, em vez da gente aumentar a oferta, a gente estaria diminuindo a oferta, o que faria com que a médio e longo prazo o preço subisse. Vou falar um pouco disso mais na frente, mas então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ter a sustentabilidade pelo consumo e pela oferta. A gente tem que equilibrar isso e tem que entender as características do mercado brasileiro. Que aí sim, estamos falando de um mercado teoricamente jovem, a gente está falando de um mercado de 25 anos, tá? O Gasbol chegou em 2020, quando a gente começou a desenvolver, chegou aí, e estamos falando de um mercado jovem do ponto de vista desse tipo de indústria. Quando a gente compara com preços de mercado europeu, por exemplo, e de malhas, estamos falando de um mercado de mais de 100 anos e com malhas ali amortizadas há bastante tempo e com muito mais capilaridade pela característica do consumo. Lembrando aqui, no Brasil, esse mercado de gás natural, que atende industrial, comercial, GNV e residencial, mas estamos falando aí 80% desse consumo de gás é o mercado industrial. Estou falando do mercado firme, claro que tem o termoelétrico, mas hoje o termoelétrico é um mercado considerado muito flexível. E aí, quando você pega essa característica, porque o consumo per capita numa residência é muito baixo no Brasil, porque a gente não usa gás para aquecimento como é usado na Europa. Então, a gente tem que entender essas características para tomar cuidado quando vai comparar. E também entender bem se alguns investimentos, seja no transporte, na distribuição, em escoamento ou em produção, são realmente necessários e essa cadeia está disposta a pagar por tudo isso. Pode passar mais um? Eu já falei, esse projeto é um projeto que muito nos orgulha, é operado pela Equinor, não é operado pela Petrobras, mas a gente tem participação. Previsto o gás chegar em 2028, aí um grande bloco de gás chegando aqui na região sudeste, aqui no Rio de Janeiro. Estamos falando de 14 milhões. Aí eu tenho que falar, a capacidade do gasoduto é 16 milhões, mas a gente trabalha com, na média, chegando em base firme, 14 milhões de metros cúbicos dia. Esse número 14 é exatamente o número que eu falei que é a Bolívia hoje, e falei para vocês que vai cair. Já posso dizer que esse gás, quando você pega o balanço, quando ele entra,
eu já perdi o outro. Então, SEAP é onde a gente teria um grande salto de oferta adicional, tá? Sendo muito transparente com vocês. Claro que na Petrobras a gente está trabalhando para ter outros incrementos de oferta, revitalização da bacia de Campos, aumento de escoamento de gás do pré-sal, mas quando a gente fala de grandes projetos, tinham 3 para entrar no Brasil, que era o Rota 3, o Raia e o SEAP. Rota 3 entrou, o Raia já tem decisão final de investimento, vai entrar em 2028. O SEAP tem uma discussão ainda, estamos tentando viabilizar, mas quando a gente chega nesses patamares de preço, aí os projetos pode ser que não sejam viáveis. E aqui eu não quero falar do valor da molécula, porque ele tem que ser viável para o consumidor, olhando todos os elos da cadeia, molécula, transporte e distribuição, e viável para todos esses entes no elo da cadeia. A gente tem que equilibrar essa cadeia de maneira que fique saudável, sustentável a longo prazo. Pode passar, por favor? Então, quando a gente vê a nível de oferta nacional, oferta Petrobras, a gente vê essa ampliação que a gente está falando. E aí eu peço a vocês para destacar ali exatamente algumas coisas que eu falei, mas você vê que SEAP é o que dá o grande salto. Mas ele precisa de um nível de preço que remunere ele. SEAP não é tido como um gás associado, como são esses grandes projetos. É um gás com menos líquidos, que a gente fala, assim como o Raia, são projetos de gás e que precisa de uma remuneração do gás mais forte. Ainda assim, a gente acredita que é possível chegar num patamar de equilíbrio competitivo para o mercado, até porque, se não tiver, a alternativa pode ser o GNL importado, que é muito mais caro, e de forma viável economicamente para os produtores. Pode passar, por favor? Aqui é para dizer exatamente o que eu passei de mensagem, que, na visão, isso aqui é da EPE, o Brasil vai continuar sendo, tem um balanço importador, a gente depende de gás importado. E a nossa maior fonte de gás importado está cessando, que é a Bolívia. Com todo o aumento da oferta nacional, a gente vai precisar complementar com GNL. Claro que o tamanho do complemento de GNL depende do despacho termoelétrico. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui eu já falei para vocês ali que é um mercado novo, 2000, como era o tamanho do mercado, como se comportou até 2024. Eu vou deixar esse slide, a gente passou por 4 ciclos, vamos dizer assim, inclusive pelo primeiro grande ciclo de descarbonização da indústria brasileira, que foi a substituição do óleo combustível pelo gás natural. Mas eu diria que a gente já entrou no 5º ciclo. Tá? A gente fala ali que estamos no ciclo 4, mercado competitivo, mas a gente já entrou no 5º ciclo, que vai ser um aumento ainda dessa oferta, com Rota 3, com Raia e com mais competição, mas ainda com necessidade de investimentos robustos para um mercado que ainda ele é um nível de maturidade em desenvolvimento, não é um mercado maduro. Pode passar, por favor? Aqui é para dizer que já tem muitos concorrentes aí no mercado. Já foi dito isso aqui, eu vou passar, mas eu sugiro a todos vocês que aprofundem o entendimento do mercado de natural, procurem alternativas de supridores, sejam comercializadores, sejam produtores, sejam as próprias distribuidoras, para entender como que vai ser a melhor alternativa de suprimento para vocês. O Mercado Livre é uma realidade? Pode passar? Aqui é para dizer o que foi dito, o market share da Petrobras vem caindo, e a despeito de alguns acharem que isso é pouco, mas se você considerar que esse mercado começou a se abrir, em 2019 você tem o TCC com o CAD, tem a lei do gás, em 2020 você tem uma pandemia, em 2021 você tem uma crise hídrica, em 2022 você teve a guerra da Ucrânia. Essas crises trazem oportunidades, mas elas afetaram o mercado brasileiro, uma judicialização ali em 21 e 22 com as distribuidoras. E aí você tem, a partir de 23, sim, o mercado entrando num fluxo que eu considero positivo. Nós estamos evoluindo, o mercado está atuando de forma saudável, e o maior exemplo disso são os debates e os pontos que são trazidos aqui por esses entes agentes da cadeia, debates esses que não estão ocorrendo só aqui, estão ocorrendo em vários ambientes. Pode passar, por favor?
Mais um. Aqui a gente fala o gás é o combustível da transição. Transição essa que, na visão da Petrobras, já começou. Ele não é o combustível do amanhã, ele é o combustível do hoje. Tá? Ele, a gente já fez, como eu disse, o primeiro ciclo, que foi a substituição do óleo combustível. A partir das térmicas a gás e a flexibilidade que elas dão para o sistema e a garantia de suprimento está permitindo a inserção das fontes renováveis e intermitentes na geração de energia elétrica do país. E aí, ainda assim, a gente precisa continuar evoluindo em todos esses pontos que foram trazidos aqui, que eu também estou trazendo alguns deles. A gente tem que aprimorar. É um mercado, se o mercado de gás é jovem, começou em 2020, esse mercado livre é mais jovem ainda, ele começou agora, em 2021, nós tivemos o prazer de migrar o primeiro consumidor livre no Brasil, que foi a Gerdau, nosso parceiro, é o nosso cliente livre migrado mais antigo, mas uma série de outros foram sendo migrados, alguns aqui associados da ABM. Pode passar? Pode passar, por favor? Aqui eu estou botando só clientes que são associados da ABM aqui, que são clientes da Petrobras já no Mercado Livre. Eu tenho certeza que eles percebem um custo de gás natural hoje mais vantajoso que todos aqueles que foram colocados aqui, mas vou usar uma frase da presidente Magda, que falou que no Mercado Livre a gente já tem alguns contratos de gás a $7 a molécula, 1 milhão de BTU. E aí posso dizer, e aí já trazendo meu ponto, se a molécula é $7 e ela representa o valor de remuneração do produtor e o escoamento e o processamento, mostra que um pouco daqueles números que a gente vê ali, para a gente, não estão adequados naquela apresentação. Aqueles não são os números de escoamento e processamento, a gente não encontra respaldo naqueles números. A gente tem conversado com a EPE exatamente para tirar essas dúvidas, para alinhar, e para que a gente possa usar números, inclusive, adequados para informar ao público e o público, os consumidores, poderem tomar a melhor decisão. Pode passar? Vou pular esse slide, mas aqui é só para dizer a evolução de como a Petrobras atua no mercado para chegar no que a gente tem hoje do Mercado Livre. Pode passar, por favor? E aí, olhando numa visão de mercado, meu nome é João Marcelo, atualmente gerente-geral de comercialização de gás e energia. Estou aqui acompanhado do João Paulo e do Glauco, para qualquer um de vocês que queiram conversar um pouco sobre o mercado livre de gás, a gente vai ter os nossos contatos aqui, se não aqui pode entrar em contato com a gente depois. Mas a Petrobras tem uma visão de atuar nesse mercado sendo a escolha número 1. E o mercado que a gente escolheu primeiro para atuar no Mercado Livre foi o mercado de siderurgia. Hoje, 50% da nossa carteira no Mercado Livre é a carteira de siderurgia, e dentre elas, muitos agentes aqui da ABM. Mais um. Obrigado, gente. Desculpa ter estourado. Obrigado, João.